Só um instante enquanto começa a gravação. Bom, pessoal, muito boa tarde. Hoje, 7/8/2021, terceiro encontro nosso, não é? Nesta tarde de sábado. A gente acabou de aplicar um quiz avaliativo com conteúdos sobre metodologia científica, metodologia da ciência, e agora passamos à revisão dos conceitos essenciais. Bom, falava que a gente tem diferentes tipos de conhecimentos. Isso aqui, quando a gente vai trabalhar numa disciplina um pouquinho mais extensa de metodologia científica, com mais tempo, ou com mais materiais de leitura, a gente percebe que existem diferentes tipos de conhecimento, conhecimento do senso comum, que a gente também chama conhecimento empírico, aquele que a gente adquire no cotidiano, não quer dizer que ele não é um conhecimento útil, não quer dizer que ele não é um conhecimento importante, não quer dizer que não tem algum tipo de método, mas em regra ele é desestruturado ou assistemático, mas ele gera conhecimento que vai se mantendo. Então, à medida que a gente vê que saiu um dia, o tempo estava nublado e depois disso veio uma chuva, a gente aprende que toda vez que a gente vê um céu nesse formato, é possível que tenha chuva, e aí a gente normalmente usa o quê? O guarda-chuvas, não é? Ou tomar outro tipo de precaução. Da mesma forma com vendavais, da mesma forma o homem foi aprendendo com a mudança das estações, da mesma forma com as constelações e o observar das estrelas e por aí vai. A gente tem um conhecimento religioso, que é um conhecimento baseado na existência de dogmas, e esses dogmas são como se fossem padrões, são pré-concepções, aliás, perdão, não seriam nem pré-concepções, mas são ideias que são fundantes ou basilares para aquele tipo de conhecimento. Então, quem é cristão, por exemplo, quem é católico, quem é protestante de algumas das igrejas protestantes, toma por base que existiu Jesus Cristo, acredita na existência de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses são alguns postulados ou dogmas do conhecimento religioso que não comportam ou não aceitam uma contestação da sua forma. Vai aceitar, claro, dados sobre como foi a vida de Jesus Cristo, por onde ele passou, isso aí sim, mas a questão da existência de Deus ou não, para estar dentro desse conhecimento religioso, trabalhando, perpetuando alguma coisa nesse sentido, é um dogma que não comporta alteração, revisão. A gente tem o conhecimento científico, que é um conhecimento baseado na execução, na busca ou em um percurso que a gente vai chamar de método científico. Então, ele tem um procedimento, um rigor para se chegar a uma determinada informação. Então, nunca vai ser os 240 caracteres do Twitter, nunca vai ser a mensagem do WhatsApp que vai ser a nossa principal fonte de informação. A gente tem um rigor para chegar àquele conhecimento, embora a divulgação possa ocorrer, né? Pelo Twitter ou pelo WhatsApp. Então, a gente tem o conhecimento científico, que é estruturado, a gente vai ter o conhecimento filosófico. Tem uma pessoa da filosofia aqui, não é? O conhecimento filosófico ele é baseado numa reflexão sobre o ser humano, sobre seus valores, seja questões morais, que a gente já vai para a reflexão da ação, a gente já vai para a ética, enfim. Então, a gente tem diferentes tipos de conhecimentos. E aí, pedir a questão correta. Então, sobre conhecimento, marque alternativas corretas. É formado a partir do acúmulo de informações sobre determinado fenômeno. Sim, totalmente correta, tá, pessoal? A gente tem visto no nosso texto que a gente tem os fenômenos, a gente parte da observação e do conhecimento desses fenômenos seguindo um determinado método para formular os nossos pressupostos e conhecimentos científicos. Apenas a segunda alternativa, apenas consideramos conhecimento aquele que é decorrente do método científico. Não, pessoal, aí a gente estaria agindo de maneira preconceituosa, hierarquizando ou valorizando de maneira tendenciosa os diferentes tipos de conhecimento. O campo de aplicação de cada um é diferente, vocês não serão melhores que os avós, eventualmente, analfabetos de vocês,
não serão melhores que indígenas que nunca tiveram contato com uma formação escolar. Eu não serei melhor que ninguém em termos de existência, de conduta, quando concluir o doutoramento. O conhecimento científico ele não responde tudo também. A gente não consegue dizer assim, por que eu nasci com essa forma, por que alguém nasce e morre em determinado momento, como é realmente a história da origem do universo, para onde vai depois da morte. Então aí entra o conhecimento religioso, que em alguns momentos ou etapas da vida ele realmente é o conforto e é a base da pessoa, ou durante toda a sua vida, depende também do credo. Então, se a gente pensasse que só conhecimento que segue o método científico é válido, a gente estaria sobremaneira avaliando de uma forma muito boa a ciência, a academia, mas não é a única forma de conhecer o mundo, tanto que tem gente que nunca sentou em um banco da escola e conhece o mundo, tem os seus saberes práticos, e vocês que estão em um curso de educação do campo, com mais razão, tem que ter essa percepção. Uma vez formado, a terceira opção, uma vez formado, não mais se altera com o passar do tempo. Pessoal, não é verdade, os conhecimentos vão se alterando, o conhecimento empírico vai se alterando, a filosofia, a gente tem mudança de paradigma também na filosofia e na ciência. Não, o conceito de paradigma para vocês, ele é claro? Vocês conseguem ter um conceito na cabeça de vocês sobre o que seria um paradigma? Uma dúvida, no caso? O paradigma é uma dúvida? Algo que serve de modelo? O paradigma é um modelo? Dúvida não, pessoal. Dúvida, o paradigma não é uma dúvida. O paradigma é como se fosse um conjunto de pressupostos. Aí pode. Talvez o padrão ficaria um pouco mais restrito do que o que é, tá? Mas por paradigma, tentem pensar num conjunto de pressupostos que toda vez que vocês estão atuando com base em pressupostos. Então, às vezes, vocês nem identificam, mas a formação, a existência de vocês, os estudos, o acumulado, foi gerando aquele conjunto de pressupostos e é a partir dele que vocês atuam. Então, se eu perguntar assim, gente, vocês acreditam que tem... deixa eu ver algo que não seja tão... Para alguns, tipo, vida em outro planeta, mais inteligente que a nossa e tudo mais, aí a pessoa vai dizer, não, isso aí é absurdo, a gente não tem registro e tudo. Ah, não, vou falar um talvez melhor. Se bem que a gente está num período tão difícil que até isso está complicado. Bom, a gente tem diversas evidências de registro da ida do homem à Lua. A gente toma como base que o homem já foi para o espaço sideral, que existem outros planetas, que a Terra é esférica e tudo mais. Então, assim, muitos dos nossos trabalhos a gente já vai com essa base. Então, o paradigma é como se fosse um modelo que estrutura a nossa atuação. E esse modelo, consequentemente, ele tem vários pressupostos, como se fossem regrinhas, valores, princípios, que é quando a gente vai fazer algo já parte disso. Beleza? E é por isso que no texto lá que a gente acabou de ler, que eu espero que vocês tenham lido, de coração, ele fala de mudanças de paradigmas. Então a gente vai mudando. Em algum momento lá os adeptos da metafísica aristotélica ou aristotélica acreditavam que a gente chegava a conhecer a essência das coisas, dos seres e por aí vai. E aí depois, quando a gente tem a mudança, a guinada lá para o paradigma positivista, que determinou a estruturação do sistema das ciências naturais, a gente tem uma mudança para não, a gente não consegue conhecer a essência, mas a gente consegue chegar ao conhecimento a partir da observação dos fenômenos e como que aquilo se comporta ao longo de um tempo, em um espaço, ou num conjunto de indivíduos e por aí vai. Então, percebam, mudou de paradigma, né? A gente já está pensando de uma maneira diferente, a partir de pressupostos ou de ideias diferentes também. Então, paradigma, tentem pensar É. coisas mais ou menos nesse sentido, tudo bem?
Professor, Diga. você falou aí você deu exemplo aí do homem ter ido à Lua, né? Quando a gente conversa com uma pessoa mais velha, assim, 70, 80, 90 anos, até esses dias eu fiz uma pergunta para um senhor, né? Ele falou, Deus, isso é tudo mentira, ninguém nunca foi à Lua, não. Então, né, na cabeça dele, realmente também não foi, né? Ele tem essa coisa na cabeça, né? Jamais. Tá? Você deu exemplo, eu lembrei. Sim, a minha tia-avó, que eu levei ontem para as consultas médicas, diversas coisas ela não acredita, ou assim, o que chega de informação ela não consegue processar, às vezes pela questão da linguagem, inclusive. Então, a médica teve todo um cuidado assim, de explicar para a gente depois para tentar transpor aquilo para uma linguagem que ela conseguisse entender. É uma senhora de 80 anos que viveu a vida toda em Seringal, que era rural, isolada, não teve escolaridade, não assistia a TV, porque lá não tinha, não funcionava, nunca usou telefone, tá, pessoal? Essa minha tia-avó, ela nunca usou telefone celular, não sabe utilizar a internet, então, assim, a expansão da quantidade de conhecimento que ela acumulou em termos de conhecimento científico é totalmente assim, sei lá, talvez uma criança no primeiro e no segundo ano já teria outras ideias, já aceitaria outras coisas que ela não aceita por questão de não ter aquelas vivências mesmo, não ter tido aquelas oportunidades. As experiências, a parte empírica, não, ela teve tudo, casou, teve filho, criou, faz o café, ela sabe como opera essas técnicas relacionadas com a vivência doméstica, mas a questão do conhecimento científico, ela acredita, esses dias mesmo, ela tem um problema de bexiga, acho que devido a ter muitos partos naturais em ambiente rural, ela foi desenvolver, e também outros problemas que ela nunca tratou, devido à precariedade de acesso a médico, ela acreditava que não podia consumir laranja. Só que aí ela tipo, tem problema de hemorroidas, tem problema nas fezes, então óbvio que as fibras iriam e o líquido iriam ajudar, não é? E aí, por algum motivo, ela criou essa crença e não consumia, obedecia, porque alguém chegou lá e falou, e essa pessoa acabou sendo a autoridade. Então, assim, graças a Deus que a gente tem ciência, pessoal, e acho que um dos principais ganhos de a gente pensar em educação do campo, com pessoas com maior qualificação, ter esse feeling, essa sensibilidade de conseguir transpor linguagem e de levar de uma maneira não ofensiva a informação que decorre do conhecimento científico, para tentar transformar a vida das pessoas, para elas não ficarem no obscurantismo, nas crenças não fundadas, não documentadas, entender como funciona a ciência, não acreditar que é tudo uma conspiração, e por aí vai. Então, para mim, é um dos maiores ganhos dessa formação de vocês, e eu espero que vocês levem isso muito a sério. Bom, então tudo se altera sim, conhecimento se altera, até o nosso padrão de ciência hoje não é um padrão infalível de ciência. Vocês já viram que depois, quando a gente rompe também ou muda do paradigma positivista para o paradigma atual de modernidade, a gente vê que quando a gente vai para o sistema das ciências humanas, não tem um único paradigma, então a gente tem dialética, hermenêutica, fenomenologia, arqueogenealogia. Então a gente tem diferentes estruturalismo, funcionalismo, a gente tem diferentes perspectivas ou possibilidades de abordar os fenômenos decorrentes dos atos e fatos sociais. Então, sim, pode ter alteração. Mesmo que a última alternativa, mesmo que a sociedade valorize bastante o conhecimento científico, não é o único tipo existente. Seguramente não é, né? Bom, a segunda, deixa eu ver se teve 11 pessoas erraram. Na primeira lá, acho que vocês erraram muito por não marcar mais de uma alternativa correta, não é? Mas também, pessoal, dica também, não sei se vocês fazem concurso público, às vezes para o professor, alguma coisa assim. Se o texto, o enunciado, está dizendo assim, sobre conhecimento, marque a ou as, alternativa ou alternativas, correta ou corretas,
Então, tem uma possibilidade de ter mais de uma certa. Senão, o texto ia ser muito claro. Marque a alternativa correta, sempre no singular. Então, quando eu abro parênteses e coloco esse indicativo de plural, tem uma possibilidade. Então, aí teriam que ter um juízo mais apurado na hora de responder, beleza? Mas acredito que não foi por não saber uma parte básica, foi mais por imaginar que só tinha uma questão, um item a ser marcado. Deve ter sido isso, não é? Bom, a segunda questão, o conhecimento não é voltado, o conhecimento que não é voltado para uma questão específica, mas trata de questões amplas e gerais do universo. Ultrapassando os limites gerais da ciência é denominado. Isso aqui, pessoal, inclusive, está no material que vocês leram. Lá a gente fala que tem um conhecimento focado no objeto, de tendência universalizante, se a gente pensar no paradigma positivista, mas tem também esse conhecimento científico, ele se diferencia de outros conhecimentos relacionados com a subjetividade do ser humano. E aí o conhecimento filosófico, ele é esse conhecimento que, diferentemente do religioso, que é dogmático, o que é o dogma, pessoal? Dogma são valores, ideias que elas não aceitam uma ruptura, pelo menos facilitada. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, são dogmas, são postulados do conhecimento religioso dentro de uma religião cristã, católica, por exemplo. E a ciência é um conhecimento que tenta fazer frente a determinados problemas da sociedade, seja para resolver, para explicar, ampliar conhecimento e por aí vai. Já a filosofia não. A filosofia ou o conhecimento filosófico está relacionado com questões supracientíficas ou para além da ciência. E aí, em vez de discutir sobre como otimizar a produção a produção da agrícola, vai estar pensando sobre o real significado da vida em sociedade, como que a sociedade vem se estruturando, o que seriam os padrões do certo e do errado, e por aí vai. Então, o conhecimento filosófico, ele ultrapassa os limites gerais da ciência, tudo bem? Então, ele não está focado, e a filosofia também, ela não está preocupada em resolver um problema específico, como o ponto de ebulição da água, a melhoria de plantações, aumento de produtividade, não está preocupada com isso a filosofia, ela está preocupada com questões mais amplas e gerais. Uma que todo mundo acertou, a do senso comum. O senso comum é formado por conjunto de informações decorrentes das experiências do dia a dia, que não são planejadas ou estruturadas, compondo um tipo de conhecimento, que é o conhecimento empírico. Então, essa daqui acho que todo mundo tinha que ter acertado, tá? Sobre método. Em relação ao método científico, aqui também tem mais de uma correta, tá? É um conhecimento final gerado em determinada área de saber após uma pesquisa. Na verdade, o método conduz, tá, a esse conhecimento final. Na verdade, o método vai estar mais identificado com o caminho ou percurso ou conjunto de procedimentos para que se possa executar uma pesquisa. Não existe um único tipo de método, a gente já viu, e o nosso texto também vai falar na pluralidade de métodos ou de paradigmas. O método facilita o planejamento, a investigação, a experimentação e a conclusão de um determinado trabalho científico. Então, essas duas estão bem corretas, é o caminho e ele facilita o planejamento. Se a gente pensar, pessoal, em qualquer livro de metodologia, metodologia é o quê? O estudo do método, ou estudo sobre o método, sobre os métodos. Então, a gente vai estudar sobre as diferentes possibilidades de estruturar um caminho, seguir um caminho para chegar a determinado resultado. Próxima, o método que é baseado especialmente na ideia de existência de contradições
negação da negação na relação entre tudo e na constante transformação denomina-se dialético, tá, pessoal? Esse método, ou paradigma, ele aparece no finalzinho do texto que vocês leram. Então, a dialética está lá. E a dialética, ela vai trabalhar a observação e o estudo dos fenômenos, especialmente fenômenos relacionados com a existência do ser humano e a sua organização em sociedade, a partir do que ela chama de contradições. E essas contradições é um ciclo não linear, ou seja, a gente não está numa constante evolução, não. E se a gente parar para pensar na nossa realidade de hoje, a gente vai ter que concordar, a gente não está em uma constante evolução. Às vezes a gente vai, às vezes a gente volta. O governo dizia que não ia vacinar, passou a vacinar, desdenhava da vacina, passou a aplicar vacina. Quando começou a surgir CPIs e tudo mais, problemas no judiciário, um risco até de impeachment, a gente passou a adotar a vacinação em massa. Então, assim, a gente vai e volta, pessoal. Isso aí, por si só, eu não vejo sequer como um problema. A gente vê um problema. E, assim, sendo bem sincero, vacinação resolve, tanto que vacinou, e a gente está tendo 500 mortes por dia em alguns dos dias, sendo que a gente chegou a 3 mil mortes diárias. E, enfim, poderia, talvez, se a gente tivesse vacinado 6 meses antes, poderia ter seguramente dado mais oportunidade para muitos dos que faleceram, né? Tem alguém com mão levantada? Não? Beleza. Então, pessoal, método, a gente, na verdade, tem o nosso texto, ele coloca paradigmas, e aí, não sei se vocês conseguiram observar, mas alguns dos paradigmas, a gente tem um estruturalismo, que funciona muito bem para as ciências da linguagem, como a linguística, que trabalha com sintagmas, paradigmas. Quem é da área de letras ou quem for fazer um trabalho sobre linguagem dentro da educação do campo, talvez vá ter que pegar um pouco para essa área, ou vai ter que ter algumas noções, porque se vem uma banca com o pessoal das letras ou da linguística, eles vão ter essas ideias e talvez vão exigir essas referências no trabalho. O nosso material fala bastante sobre... ele não põe como método, mas põe como atitudes, ou... deixa eu ver, meu Deus, como é a palavra, mas ele vai dizer, tem fluxos indutivos ou indutivistas, até a gente formular uma teoria, leis e teorias gerais. Depois, quando a gente volta dessas teorias aplicando na realidade, a gente vai num fluxo dedutivista. Acho que ontem, não lembro se foi a Aline ou se foi Brenda, falaram, professor, explica um pouco melhor sobre indutivismo, dedutivismo, ou perspectiva indutiva, dedutiva. Vamos lá, toda vez que a gente parte, e aqui bem superficial também, e apressar dessa explicação, tá? Toda vez que a gente parte de casos, de observação de casos isolados, singulares, em ambientes controlados, por exemplo, observou uma plantação de soja em um lugar, observou a plantação num local, observou outra plantação, a terceira e por aí vai, que estavam recebendo determinados fluxos de água, que estavam recebendo determinado, não sei como é que chamaria, semelhante a fertilizantes, que foram semeadas e cultivadas em determinados meses do ano. Então, se a gente observa a plantação 1, a plantação 2, a plantação 3, a partir disso a gente vai tirando conclusões que se aplicam a outras plantações em outras regiões, a outras plantações em outros períodos, aliás, plantação da mesma cultura, tá? Vamos pensar, sei lá, na soja, no milho, mas que poderia se aplicar a todos os territórios que tivessem as mesmas condições ou condições parecidas, nos mesmos períodos do ano, com os mesmos volumes pluviométricos, não é? De chuva, alguma coisa assim. Então, percebam que a gente partiu de um exame da plantação 1, da plantação 2,
ou se a gente estivesse numa criação de legornes ou de galinhas, na verdade, a gente tivesse diferentes espécies, diferentes raças, e fosse avaliando as aptidões para corte ou para postura, e aí a partir disso a gente chega a regras gerais, a leis, não é? Como o texto nosso fala. Ele diz, a hipótese, um conjunto de pressupostos que tem que ser avaliado ou avaliado. Se resultar algo frutífero, positivo, verdadeiro, a partir daí a gente tem uma lei. E essa lei pode ser aplicável a outros indivíduos da mesma espécie, ou a situações congêneres àquela que foi estudada. Então, no método indutivo ou no indutivismo, a gente vai de casos particulares, mas tentando chegar a generalizações, a leis que se apliquem a um universo ou a um conjunto bem maior de indivíduos. No nosso caso do método dedutivo, a gente tem algo já geral, universal, e a gente tenta ver a aplicação disso em casos particulares. Muitas vezes o método dedutivo ele está associado a uma coisa que acho que lá no... não lembro se seria na oratória, enfim, na estrutura do pensamento grego, seria o que chamam de silogismo. E o silogismo é como se fosse uma sequência de enunciados, em que a gente tem premissas, normalmente a gente tem premissa maior, premissa menor, e a gente tem uma conclusão, e essa conclusão é um resultado do que tinha na premissa maior, e na premissa maior, ou na premissa primária e na secundária. Então, no método dedutivo, a nossa conclusão ela é sempre resultado de um conhecimento a partir das premissas, e que não poderia ter algo fora das premissas. Então, vai ficar mais claro se a gente pensar que o silogismo é uma sequência de enunciados, tá, pessoal? Que tem um determinado conjunto de premissas. Então, se a gente pensar no seguinte silogismo, todo homem é mortal, Pedro é homem, a gente tem a premissa maior, que é a generalizante, todo homem é mortal, a gente tem a premissa menor, que é um caso particular, então percebam que a gente está saindo de um contexto universal para um contexto particular ou individual, e a nossa conclusão é de que Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, isso seria um exemplo de aplicação do método dedutivo dentro do silogismo grego, mas a gente pode pensar em método dedutivo quando a gente já tem um modelo de pesquisa e a gente aplica esse modelo, essa teoria geral, dentro de um contexto, vendo se, sei lá, por exemplo, Paulo Freire, a educação freiriana e o postulado da dialogicidade. E aí eu quero saber se aplica-se ou não na educação de jovens e adultos na região de Confresa. E aí eu vou e levo todo aquele conhecimento geral sobre a teoria freiriana e a educação dialógica e testo em um caso particular. Então eu começo da estrutura geral para questões procedimentais particulares para ver se aplica ou não. Método dialético, a dialética ela trabalha sempre com uma estrutura tríade de tese, antítese e síntese. Então, como a dialética ou o método dialético está muito voltado para as relações sociais e estudos dentro da sociedade ou grupos da sociedade, a gente vai ter sempre uma situação, a sua contraposição e uma possibilidade de encaminhamento. Então, se eu vou fazer um estudo dialético, perdão, na educação do campo, então eu posso pensar no que está posto na educação do campo. Então, a educação do campo tem tais bases, né? Então, é uma educação que evita que tenha um fluxo evasivo ou de êxodo rural, evita que, ou pelo menos apresenta um discurso
de que evita a hierarquização entre conhecimento urbano e conhecimento rural, ou do meio ambiente. E aí essa é a situação posta. Mas o que tem de contradição em relação a essa situação posta? Essa situação posta, que eu acabei de falar, é o que a gente vai chamar de ponto de partida ou a tese, que faz parte da tríade do método dialético. Então, educação do campo evita a hierarquização entre diferentes tipos de conhecimento, evita a fuga do meio rural ou dos outros espaços não urbanos para espaços urbanos, né? E o que tem de contradição nisso? O que vocês conseguem perceber de contradição em relação a esses dois postulados? Bom, eu tive um professor de economia ecológica e dos recursos naturais, e aí ele falava, o discurso de preservação é muito bonito mesmo, tem que preservar a Amazônia, não sei o que mais, tal. Só que o nosso indivíduo que vive no seringal, ele não tem metade da qualidade da expectativa de vida do cidadão que vive no meio urbano. Essa minha tia, aos 80 anos, está praticamente cega dos dois olhos. Se ela estivesse no meio urbano, era muito provável que ela tivesse tido acesso à informação, conhecimento, médicos, tratamentos, e não chegasse a isso. Então, resumo da ópera. A gente tem um discurso de proteção do campo, do meio ambiente, mas que tem contradições. As pessoas que vivem nesses ambientes sofrem diversos tipos de restrições, precariedades, padecem com escassez de recursos, não recebem por um serviço de proteção ambiental que beneficia a cidade. Então, do mesmo jeito que a partir do momento que a gente preserva a Amazônia, a gente está garantindo a qualidade do ar, a gente está garantindo os rios aéreos que migram para outras regiões, até mesmo fora do nosso continente, provocam chuvas em outros espaços, em outros ambientes, enfim. Então, tem contradições. Qual seria a síntese disso? A síntese seriam políticas públicas, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo, uma possibilidade, não estou dizendo que é a única, que fizesse frente a essas contradições que a gente identificou. Então, a educação do campo, a gente não pode romantizar como uma educação que exige que o professor dê conta do quadro multisseriado, que exige que o professor seja, ao mesmo tempo, professor, cuidador, enfermeiro, porque ele faz, se um aluno se machucar, às vezes ele faz os primeiros socorros, ele faz, às vezes, a alimentação escolar. Então, assim, a gente romantiza a coisa como se a gente tivesse um professor que fosse obrigado a ser o super-homem ou a super-mulher, quando, na verdade, o sistema deveria fornecer estruturas e políticas melhores. Então, percebam que quando a gente está dentro de uma perspectiva, um estudo dialético, a gente tem que sempre conseguir perceber a situação oposta, que vai ser a tese inicial, o que se contrapõe a isso, ou seja, quais são os entraves, quais são os gargalos, quais são as contradições, quais são os problemas sociais relacionados com aquela situação que está posta, quem está ganhando, quem está perdendo. E aí percebam, pessoal, quando o poder público decide não fazer algo, é também uma escolha. A inércia, a omissão, ou seja, um poder público parado que não modifica determinadas coisas, também é uma escolha pública. E aí isso reflete tomada de decisão. Normalmente, quem sofre mais restrições é quem menos tem acesso no poder ou ao poder. Então, as populações vulneráveis, elas são quem menos tem vez e voz. Então, e tem um grupo se beneficiando disso. Manter tudo como está beneficia quem tem mais, por exemplo. Então, esse é um discurso que a dialética traz, ou o método dialético traz. Eu gosto do método dialético, acho que ele faz frente a algumas questões sociais, é um método bastante interessante para ser utilizado, mas que a pessoa tem que também ter uma bagagem de leitura um pouquinho maior, não é? Para conseguir aplicar essa tríade de tese, ou seja, situação posta, antítese, que seriam as contradições daquela situação social identificada, quem está com mais, quem está com menos, por que é assim, será que tem possibilidade de diferença, e chegando ao encaminhamento, que seria a síntese, que depois dessa síntese, tá, pessoal, o conhecimento dialético, ele chega a um resultado. Por exemplo, para o cidadão do campo lá,
pagamento por serviços ambientais, ou seja, ele recebeu uma bolsa verde, alguma coisa assim, por preservar, porque é um serviço que ele está prestando à sociedade, quando ele auxilia na preservação. E compensaria também tudo aquilo que ele deixa de ter por estar no meio rural, porque também a gente romantiza achando que a pessoa está no meio rural, mas que ela não quer um refrigerador, que ela não quer internet, e não é verdade. Esse indivíduo ele pode querer e pode ter direito a tudo que eu tenho vivendo numa capital, no meio urbano. Então a gente não pode romantizar, tem que identificar essas contradições, tem que chegar a propostas de soluções, mas quando chegar essas propostas de soluções, elas também não são perfeitas, e aí recomeça o ciclo da dialética. Então aquilo que era síntese hoje, que virou síntese quando um governo resolveu criar cotas, ações afirmativas, mas e aí, resolveu todo o problema? Não, se não resolveu o problema, aí já recomeça o ciclo da dialética, e aquela síntese passa a ser uma nova tese, que vai ter suas contradições e vai precisar de soluções, novas sínteses. Então, o processo da dialética é mais ou menos nesse sentido. Quando o conhecimento existente não explica um fenômeno, pode-se dizer que existe um problema, para o qual são formadas conjecturas, que serão testadas, compondo a base do método. E é esse método, pessoal, toda vez que a gente forma conjecturas, o que eu estou falando quando eu formo conjecturas? Conjecturas são pressupostos, são possibilidades. O que vocês acham do que a gente viu quando a gente fala em pressupostos, possibilidades que precisam ser testados, e se está parecendo com qual conceito, com qual palavra que a gente já viu desde que a gente começou a trabalhar? Quando eu falo em conjecturas formadas que precisam ser testadas, parece com o que a gente já viu? Tem uma palavrinha que vocês citaram em algum momento, e que é o resultado-chave para a gente identificar esse método. Alô, pessoal? Não me deixem só, pelo amor de Deus. Não está só, pessoal, estou aqui pensando. Estamos aqui ouvindo, professor. Tá, e aí eu perguntei, as coisas que a gente elaborou previamente, precisa testar. Qual é o nome que a gente dá para isso? Lembram da criancinha de 7 anos, a filha do meu ex-chefe, que falou que era uma tese que precisa ser testada? O que era isso? O dialético, não, né? Não. Dedutivo, professor? Não. Hipótese, pessoal. Hipótese é uma tese que precisa ser testada. Aqui eu coloquei com outras palavras, mas assim, pessoal, uma tese, uma possibilidade é conjectura. Então, assim, e se precisa ser testado, a gente já tem a mesma ideia do conceito que a gente trabalhou, né? Então, no livro lá está pressuposto, conjunto de pressupostos que precisa passar por um processo de validação ou verificação. A Laurinha, que era a guriazinha de 7 anos, que falou que hipótese é uma tese que precisa ser testada, falou com outras palavras a mesma coisa que está aqui. Então, toda vez que a gente tem que formar conjecturas para depois passar por um processo de testagem, porque a situação a gente não consegue explicar, a gente está usando de hipóteses. E essa hipótese está dentro do método que a gente chama hipotético dedutivo. Melhorou? Tranquilo? Pessoal, aqui vocês tinham que colocar uma palavra, e essa palavra era pesquisa, tá, pessoal? Então, quando vocês colocaram pesquisa, deu certo, tá? Porque a pesquisa, ou pesquisa científica, é exatamente isso. É a busca de respostas ou solução para um determinado problema. A pessoa só pesquisa porque existia um problema. E ela só faz a pesquisa se ela se utilizar de um método. Mas o método não é a mesma coisa que a pesquisa. A pesquisa é a busca das respostas, solução para problemas, e o método é como se fosse um instrumental para fazer aquilo.
Beleza? Alguém ia falar algo? Não, só coloquei que eu escrevi lá conhecimento científico e é pesquisa. E aí a tela, pum, tchau. E na verdade, quem falou pelo nome, eu não. Ademar. O Ademar. Então, assim, o conhecimento científico ele não é a busca. O conhecimento científico ele é o produto, ele é o resultado. É o resultado. Entendeu? Então, assim, não confunde as coisas. A gente tem que pensar que o nosso método ele tem que ser sempre compatível com o que a gente quer. Então, se eu quero cavar um poço, eu não vou usar uma colher, eu vou usar uma enxada, uma picareta. E essa a adequação aqui é um exemplo, tá? Mas é um exemplo alegórico da importância de que o teu método, o teu desenho metodológico, que eu gosto mais dessa nomenclatura, ele tem que fazer frente àquilo que você quer. Ou seja, ele tem que realmente contribuir para aquilo. Então, se na tua pesquisa tu usaste lá a colher para cavar o poço, então eu vou dizer assim, nossa, esse teu método está bastante dissonante, está insuficiente para o que tu estás buscando. Bom, fez a pesquisa que é essa mobilização, essa vontade de chegar às respostas, ela depende de um instrumental que é o método. E o resultado disso, pessoal, é o conhecimento científico gerado. Então, o conhecimento científico é o produto, é o resultado, é o apanhado final, é o ponto de chegada, não é? Bom, seguindo, quando em uma pesquisa estamos em etapa exploratória, conhecendo o problema para torná-lo explícito e construir hipóteses, estamos classificando a quanto? Bom, pessoal, me perdi. Toda pesquisa ela tem os seus objetivos. Então, é muito comum que uma pesquisa ela tenha etapas diferentes. E cada etapa da pesquisa, não sei se vocês lembram, não lembro agora se foi ontem ou se foi hoje, quando eu falei que todo pesquisador, ele começa estudando num processo de observação empírica e também levantamento de base teórica. E é por isso que ele vai chegar a hipóteses que são razoáveis. Se, por exemplo, eu estou estudando, eu quero estudar o quê, meu Deus? Avaliação, avaliação na educação do campo. E aí, eu vou chegar e vou dizer assim, eu tenho uma hipótese de que se eu não avaliar, vai dar tudo certo. Essa hipótese ela é absurda, porque a gente tem diferentes perspectivas de avaliação. Quando eu estudo, primeiro, quando eu observo que as pessoas elas sentem-se, de alguma forma, a gente está sempre se avaliando. Então, é inerente ao ser humano avaliar o outro, e a gente avalia mesmo, a gente julga. A gente, se tem um certo compromisso, a gente faz uma avaliação, uma autoavaliação, a autocrítica, a gente avalia o outro, a gente avalia a si. Por meio da avaliação, a gente consegue fazer alguns mapeamentos e esses mapeamentos redirecionam as nossas vidas. Existem diferentes perspectivas ou possibilidades de avaliação, com diferentes também ferramentas, instrumentos, ou, sei lá, facilitadores para avaliação. Depende também da abordagem que a pessoa vai fazer. Então, assim, achar que não precisa avaliar, levantar essa hipótese, está em contradição com a teoria que eu tenho e está em contradição com a observação empírica que eu tenho. Então, não seria uma avaliação razoável. Professor, mas existe escola que não dá nota. Bom, aí que está se confundindo uma avaliação em escala de ranqueamento, seletiva exclusiva, com avaliação de ensino. Então, o simples fato de a gente estar aqui dialogando, vocês darem retornos, ainda que não tenha uma menção, existe avaliação. Se vocês estão vendo os erros e acertos, vocês estão se autoavaliando. A gente está avaliando o nosso processo. Quando eu pergunto como vocês estão se sentindo, se a gente volta no horário tal, se vocês estão entendendo, a gente está tendo avaliação. Então, a gente está tendo uma confusão entre as formas de avaliar e os recursos de avaliar. Mas que a gente está avaliando e que avaliar é inerente ao ser humano
e que o ambiente educacional e a formação exige instrumentos de avaliação ou uma determinada perspectiva de avaliação, isso é claro. Então, eu usei um exemplo para dizer, ó, quando a gente vai levantar hipóteses, a gente não parte do nada. A gente não pode levantar hipóteses absurdas. Se a gente levanta hipóteses absurdas, é porque a gente não fez uma partezinha do nosso trabalho da pesquisa, que era uma etapa mais inicial de levantamento, de observação e por aí vai. Bom, pessoal, quanto aos objetivos, as etapas da pesquisa podem ser exploratória, pode ser de natureza explicativa, enfim. Então, a pesquisa ela tem diferentes etapas, e a etapa mais inicial é uma etapa exploratória, em que a gente está tentando conhecer um pouquinho do campo em que a gente está pisando. Seguindo, supondo que em uma pesquisa científica, o pesquisador busque diversos livros, artigos e demais produções acadêmicas escritas, por exemplo, teremos um procedimento técnico denominado... Bom, pessoal, quando a gente busca livros, artigos, produções acadêmicas, a gente está dentro de um tipo de pesquisa específico, que a gente vai chamar de pesquisa bibliográfica. Não é pesquisa documental, porque a pesquisa documental ela é focada em leis, documentos oficiais, relatórios técnicos de uma determinada área, um projeto político-pedagógico, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente vai em livros, artigos, aí é uma pesquisa bibliográfica. É muito comum que as produções de artigos, monografias, dissertações, teses, elas utilizem mais de um procedimento técnico de pesquisa. Então, eu mesmo, minha área, como envolve às vezes direito e democracia, eu sempre estou com pesquisa documental, sempre estou com pesquisa bibliográfica, eventualmente eu posso ter pesquisação, pesquisa participante, se eu envolvo as pessoas tentando saber percepções de graus de democracia, ou se eu envolvo instituições que desenvolvem ferramentas de participação direta do usuário. Então, pode ser que eu tenha pesquisação, pesquisa participante. Pesquisação, tem um livro lá, acho que é Michel Tiolen, que é um referencial que todo mundo que trabalha com pesquisação na academia utiliza, e já tem tradução para o português e tudo mais. A 10ª. Aqui, na verdade, pessoal, deixa eu ver se era isso mesmo. Estudou-se que apenas o conhecimento científico deve guiar a sociedade, pois não é falho, totalmente falso, absurdo, né? Pode falhar sim, não é o único guia, cada conhecimento tem o seu espaço de aplicação, e tem um objeto também diferente, uma função social também distinta. Verificou-se que o método é o caminho para se executar uma pesquisa, sim, tranquilo, método científico, pesquisa científica, né, se a gente quiser adjetivar, a qual gerará conhecimento. Então, o Ademar lá tinha colocado conhecimento, mas a busca, o percurso, na verdade, está relacionado com o método, a busca está relacionada com a pesquisa e o conhecimento está relacionado com o resultado, com aquilo que foi gerado. Essa assertiva está certa. A pesquisa científica, para ser válida, deve ser uma sequência de etapas logicamente encadeadas. Aqui eu acho que a redação foi clara, toda pesquisa ela tem um procedimento, todo procedimento pensa em um conjunto de atos que têm uma ordem para ser executada. Então, primeiro eu vou elaborar um instrumento de pesquisa. O que é um instrumento de pesquisa, pessoal? Um questionário para ser aplicado com os meus estudantes, com os professores, ou um roteiro de entrevista para aplicar com gestores, secretários, ou professores, ou estudantes. Depois eu vou aplicar, depois eu vou consolidar, depois eu vou tabular, vou categorizar, e aí, por último, lá eu vou tentar relacionar a teoria do que eu estudei dentro daquela área com esses meus resultados de pesquisa para saber se a coisa tem um certo alinhamento, onde que tem pontos a serem melhorados, ou coisas que não ficaram explicadas, porque assim, nem toda pesquisa tem que ter o melhor resultado do mundo, tá, pessoal? Ela tem que ter uma metodologia que seja digna e apta a chegar àqueles resultados. Mas podem ocorrer muitas coisas.
quem estava trabalhando com estudantes no ensino presencial, veio a pandemia e acabou com várias pesquisas, tá? Então, se não teve tempo de se adaptar, se adequar e tudo mais, aquela pesquisa ficou prejudicada. Vários dos objetivos não foram alcançados, vários dos resultados não foram positivos e por aí vai. Às vezes a gente vai com uma base teórica no estudo mais dedutivista e aquele modelo teórico não se aplica. Por exemplo, se eu pegar a educação do campo da França, e a França tem diversas áreas rurais, agrícolas, e transpor aqui para o Brasil, talvez o meu resultado seja catastrófico, né? Porque são contextos, realidades bastante distintos. Beleza? A última assertiva. A ciência é apenas o estudo da natureza e o cientista é apenas quem pesquisa as ciências naturais ou sobre ciências naturais. Nada a ver, a gente já saiu disso. A ciência não estuda não é só a física natural, a gente também tem teve uma tentativa de ter a física social, mas a gente tem hoje os estudos sociais, os estudos organizacionais, e cientista, a gente tem cientista social, que não necessariamente mexe com rebanho, com legorne, com plantações, nada disso, não trabalha com substâncias químicas, mas trabalha com os fatos sociais, e os fatos sociais, o que acontece no dia a dia, na vida cotidiana, ele também consegue categorizar, também consegue estruturar de modo científico e consegue gerar conhecimento a partir disso. Beleza? Pessoal, a gente tem uns 23 minutos. Pergunto, ficou dúvida? Isso aqui foi útil? Gostaram? Acho que contribuiu? Prejudicou? Qual é a avaliação de vocês? Para mim foi ótimo. Professor, boa tarde. Vou fazer as minhas colocações. Assim, professor, enquanto um material de estudo é um material muito rico em informações, né? Acho que cabe a cada um de nós procurar aprofundar um pouco mais, né, na leitura e no aprendizado. Eu falo um pouco por mim, tá? Que preciso aprofundar um pouco mais na leitura. Desde ontem as aulas foram riquíssimas em conhecimento sobre o aplicativo, tanto desse aplicativo de hoje, desse quiz de hoje, quanto do de ontem. São aplicativos que eu particularmente não conhecia, né, e são ferramentas inovadoras que ajudam muito, que deixa a aula mais, um pouco mais atrativa, né, para que você não fique tão cansativo, tanto para você quanto para os alunos, e você só falando, né, falar e tendo essas interações nesses quiz e nesses aplicativos, a aula se torna muito mais atrativa, né? E para mim, enquanto professor, assim, me mostrou que esses aplicativos, por menor que a gente ache que ele não ajude, ele ajuda muito, né? Que a gente se colocando no lugar do nosso aluno hoje, né? Mostra o quanto que a gente pode diferenciar nossas aulas, mais do que a gente já tenta diferenciar. Sim, assim, né? Hoje vocês estão. Eu sempre brinco que quando a gente tem formação de professores, ele prova do próprio veneno, não é? A gente acaba vendo tanto que as nossas aulas têm problemas, e tem, porque nós somos seres humanos, todo mundo é falível. E assim, o aplicativo ele também não vai salvar tudo, não é? Aquele estudante que não está interessado, ou então depende do dia, ou depende do conteúdo, então essa dosagem, esse feeling é a nossa experiência que vai dando, não é, esse resultado. Bom, então assim, vocês experimentaram um pouco do próprio veneno, mas também chamou a atenção para uma coisa. A nossa experiência pedagógica aqui, ela não vai ser exatamente tão assemelhada com aquela do ensino fundamental, porque as bases são outras, os pressupostos são outros, os objetivos educacionais são outros, não é? Aqui a gente está tentando formar pesquisadores, querendo ou não, vocês terão que ser, em alguma medida, pesquisadores. Então, realmente, o que eu chamo a atenção é essa questão da densidade teórica, o aprofundamento teórico, não tem jeito, tem que ter alguma base, e assim, vai ser bom para vocês quando vocês começaram a juntar as sílabas, formar palavras, depois formar as frases, vocês viram tanto que isso emancipou vocês. Então, de forma semelhante, a partir do momento que vocês dominam algumas teorias, isso aí vai emancipar vocês para ter acesso a textos muito mais complexos do que o que vocês tinham antes.
não é? Então, muito obrigado. Alguém quer fazer algum outro comentário? Eu tenho ainda uma atividade que vai demorar uns 10 minutos, mas eu gostaria de ouvir um pouco antes de passar para essa próxima etapa. Professor, eu perdi a primeira aula, e aí eu confesso que hoje de manhã eu estava meio perdida na aula, mas hoje a aula para mim foi excelente, bem produtiva, deu para mim assimilar bem mais, gostei bastante, viu? O Gerlane, tu perdeste só a de sexta, não é? Hoje tu acompanhaste pela manhã e tarde, não é? Sim, eu perdi só a de sexta. E eu te falo uma coisa, eu fiz o TCC recentemente, só que a base da explicação não foi tão boa quanto essa sua, viu? Porque não pegou o detalhe assim, igual de cada pesquisa, igual a minha foi estudo de caso. A gente aplicou questionário e tivemos que terminar justamente por causa da pandemia, aplicar os questionários era para ser ir na escola, né? Não teve como, a gente teve que aplicar pelo Google Forms. E atrapalhou um pouco a pesquisa. E a gente não teve uma base boa igual essa que você deu agora. Assim, detalhado de como é uma pesquisa. Então, aprendi bastante agora, deu para me assimilar bem mais do que quando eu fiz o meu TCC. E aqui a gente também não chega à parte da operacionalização, infelizmente, porque a gente não tem tempo. Talvez na minha segunda disciplina, que é a de informática, eu peço que vocês façam algumas exposições sobre os procedimentos em si, né? Uma pesquisação, pesquisa do participante, estudo de caso, uma etnografia, algo nesse sentido. Mas para esse nosso primeiro momento não deu não, e eu acho que se eu tentasse forçar um pouquinho mais, não ia ser legal, não é? Nem para mim, nem para vocês. Mas vamos tentando. Ademar, tu tinhas aberto o microfone? Enquanto isso, pessoal, vão acessando esse link que eu mandei para vocês, por favor. Andreão, eu tinha aberto só para colocar assim a importância que está sendo essas aulas, essa aula que esse conteúdo que você vem trabalhando. Faço também das minhas palavras as palavras do Lucélio, né? Esses aplicativos novos que você vem mostrando, tudo isso vem dando bagagem, aumentando nosso conhecimento. Foi muito produtivo hoje. Ontem e hoje foi muito produtivo. Beleza, eu compartilhei a tela. Pessoal, a gente tem uma breve atividade, podem ver que são só duas telas mesmo. Eu só quero fazer algumas coletas, porque eu trabalho muito gosto de trabalhar com pesquisa, e aí, para mim, o essencial de pesquisa é a gente ter coleta de dados. Então, depois a gente talvez pode trocar uma experiência. Assim, a minha vida está uma indefinição total. Eu estou ainda estudo para concursos, focado no doutorado, então só Deus sabe o que vai acontecer na minha vida até o final do ano e para o ano seguinte. Mas eu gosto de fazer muitas coletas de dados, e aí depois, quando eu estou com tempo livre, eu vou lá e tento tratar esses dados e escrever alguma coisa sobre, não é? Então a gente vai fazer um último levantamento, eu prometo que tão logo a gente termine, eu libero vocês. Professor, Diga. eu não sei se é só o meu, mas está dando microfone, eu não consegui entender nada. Uai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se teve algum... Só um instante. Melhorou, Ademar? Oi. Melhorou agora? Não sei se é só o meu aqui. Queria que os colegas se manifestassem. Não, acho que é o seu. Bem provável que seja teu fone de ouvido. Você está com fone? Não. Ademar, porque aqui para mim também está perfeito. Então é só o meu. Então, beleza. Continua aí, professor. Tá, mas voltando aqui, eu disse que vou passar só duas atividades, aliás, vou aplicar duas telas em que eu vou coletar algumas informações, e aí depois disso eu prometo liberar vocês.
Eu ainda vou estruturar as duas atividades, como eu falei, é um formulário que eu quero que vocês comecem a estruturar um projeto de pesquisa, porque quando chegar na minha disciplina lá de informática como ferramenta, ou instrumento de pesquisa, eu preciso que vocês já tenham uma ideia do que vão trabalhar. Então, entre uma disciplina e outra, eu vou passar atividades que vai ter tempo de vocês fazerem, mas eu espero que façam, e façam assim com cuidado, com diligência, né? Assim como se fosse para presente a mãe de vocês, né? Que aí vocês fazem algo muito, muito legal. Era isso, e qual era a outra atividade, meu Deus? Enfim, são duas atividades que eu vou passar, mas vai ter tempo, ninguém vai morrer de estudar para fazer. Perdão, a leitura de artigo, e esse material também todo revisado e lido para a próxima disciplina, tá, pessoal? Hoje a gente passou esse capítulo, que não foi o capítulo todo, um artigo que eu vou repassar e um formulário com estruturação do projeto de pesquisa, mas vai ser para entregar lá quando a gente tiver a próxima disciplina minha, que acho que deve ser, no mínimo, daqui a 2 semanas, alguma coisa assim. Quem levantou a mão, quer falar, pode falar agora. Oi, não, professor, você respondeu já a minha pergunta, porque eu ia questionar isso, não foi o capítulo inteiro, né, aquele PDF que você encaminhou. Ficou faltando os tipos de pesquisa, né, e aí era isso que eu ia perguntar, mas você já falou que não passou o capítulo inteiro. Ficou, e é bem ruim, Lorena, porque precisa, tá? Só que aí a gente tem um problema do projeto ou do professor também, né? Porque o professor poderia ter tido uma estratégia para abordar mais conteúdos e tudo mais. Mas eu, sendo bem sincero, não tenho muito arrependimento, acho que era um pouquinho da metodologia que daria para usar, não faria algo muito diferente, não. Até porque eu passei a leitura de ontem para hoje, não deu tempo de todo mundo ler, a gente teve mais tempo agora entre a manhã e a tarde, não sei se ficou ainda o melhor nível de aprofundamento da leitura, então se eu forçasse muito mais a barra, talvez não desse tanto mais resultado e ia ficar muito frustrante para vocês. Então é melhor que vocês estejam mais empolgados com a disciplina e pensando em aprender, e mais ou menos passo a passo, sem se matar para cumprir algo, e aí vocês vão conseguindo manter o ritmo, talvez até intensificando ao longo do curso. E eu vou tentar trazer, tá, esses tipos de pesquisa para a próxima disciplina, porque aí eu acho que a gente consegue fazer algo bem legal, e eu tenho umas coisas que eu quero mostrar para vocês. Acho que vai dar certo, tá? Lucélio, tu queres falar novamente? Professor, é só tirar só uma dúvida. O material para a próxima disciplina do senhor, o senhor já vai deixar postado no nosso grupo, né? Nesse grupo que o senhor criou aí, você vai deixar o material que é para a gente fazer leitura e ir aprofundando para a próxima aula, correto? Correto. A gente teve vários problemas, e aí eu meio compartilho, mas são naturais. Vocês devem ter percebido que a gente prorrogou várias vezes as inscrições, teve baixa procura, a gente esperava, 100 pessoas buscando as especializações, não deu, acho que não passou de 25 pessoas para cada curso, o que é uma pena. A gente prorrogou matrículas até ontem. Qual é a consequência de prorrogar matrícula até ontem? Até hoje tem gente que não acessa o Moodle, até quinta-feira o Moodle não tinha os alunos, aí eu disse para a gestão, eu não vou configurar a plataforma do Moodle enquanto não tiver estudante, respeito, todo mundo está se matando de trabalhar, a gente está tendo muito trabalho, mas eu não vou usar as minhas horas para configurar uma plataforma que eu não tenho certeza que ela vai ser utilizada já no nosso primeiro encontro. Mas para a segunda disciplina eu vou conseguir deixar tudo bem estruturado. Aí o compromisso para a próxima disciplina da parte do professor é deixar os 2 ambientes bem estruturados, reajustar os prazos e organizar bem as atividades, e de vocês se virar, dar um jeito, tentar com todas as forças ter acesso a todos os recursos da plataforma o mais breve possível. Não estou delimitando um prazo, mas na semana que vem, para mim, é um período interessante, porque aí vem a próxima disciplina, o professor vai deixar material, então assim, vai virando uma bola de neve. Então tentem resolver esse problema, e a minha parte de deixar material com antecedência, eu vou conseguir para a próxima disciplina. Como eu estou com 2 disciplinas, eu fiquei numa situação bastante confortável, porque o que a gente não avaliar aqui, a gente avalia lá na próxima disciplina, beleza?
Bom, eu vou, antes de passar a tela aqui da apresentação, aí tu pode baixar a mão, a Lucélio, vou tentar responder a essa pergunta que mandaram lá. Dentre tantos métodos, como conseguir escolher o mais justo a possível proposta de pesquisa? Bom, pessoal, se eu vou fazer, quando vocês aprofundarem as leituras, vocês vão verificar em que contextos cada método foi utilizado. Quando vocês começarem a fazer pesquisas bibliográficas, vocês vão perceber exemplos de uso dos métodos e abordagens pelos pesquisadores. Então, essa aprendizagem a partir da exploração vai dar um cenário interessante para vocês. Vocês vão percebendo que, se eu quero tratar de conflitos sociais, classes e tudo mais, a dialética é uma abordagem interessante. Se eu estou usando um modelo teórico que já estava pronto, eu estou tentando replicar, um método dedutivo deve dar conta do trabalho de vocês. Se eu estou analisando uma situação muito específica, que talvez eu não quero generalizar para outros lugares, porque tem diversas variáveis e contextos, talvez um estudo de caso vai ser a situação, o tipo de pesquisa mais interessante. Se eu ficaria observando condutas, comportamentos de pessoas, uma observação etnográfica é interessante. Se eu quero trabalhar com indígenas, envolver raça, etnia e por aí vai. Então, assim, quando vocês estudam melhor os tipos de pesquisa, vocês conseguem perceber aplicabilidades melhor. E quando vocês leem, buscam alguns materiais, alguns trabalhos, vocês conseguem perceber como que a pessoa, que é um ser humano de carne e osso como nós, e que passou por processos semelhantes a esse que vocês estão, pelo qual vocês estão passando, como que ela tomou a decisão e como que ela justificou e como que ela construiu o que a gente chama de desenho metodológico. Tenta recarregar aí, senão pode ser a tua conexão com a internet. Então, assim, por enquanto, não fiquem tão aflitos, mas a partir do momento que vocês me derem o formulário preenchido e eu conseguir consolidar os temas de pesquisa, método, abordagem e técnicas ou ferramentas de pesquisa, aí a gente já consegue falar em outro nível, porque aí vocês já vão ter lido, vocês já vão ter tido um esforço, e aí vocês vão ter meio que uma opinião, alguns pitacos que eu devo dar, né? E depois, quando tiver o projeto mesmo, vai ter o pitaco da banca, quando tiver o TCC, vai ter o pitaco dos avaliadores. Beleza? A próxima, qual seria o melhor método de pesquisa para a realização de um trabalho a longo prazo dentro dessa formação? Depende do que é o objeto, o tema da tua pesquisa. Depende, na verdade, pessoal, depende do que é o problema de pesquisa e dos resultados que a gente quer atingir. Se a gente quer, por exemplo, rever questões práticas ou de práticas educativas, eu não vejo como a gente não vai ter um trabalho mais experimental, ou seja, elaborando protótipos ou sequências didáticas, ou ferramentas de apoio, aplicando e validando aquilo, testando. Entenderam? Então, assim, cada tema e cada problema de pesquisa vai encaminhar vocês para um lado ou para o outro. Não é uma coisa de ter certo e errado, mas tem o adequado e o inadequado, o que alcança e o que não tem chance de alcançar o objetivo. É igual o exemplo que eu falei, se eu quero mexer um soro caseiro, a minha colherzinha de sopa, ela resolve. Se eu quero cavar um poço, a colher de sopa não resolve. Então, isso aí, quem tem mais know-how, um orientador, alguém da área de métodos, consegue dar bons direcionamentos para vocês. Então, por enquanto, mas vão fazendo as leituras. Eu deixei aquela parte de livros lá, pessoal. Então, assim, o que eu faria se fosse um de vocês? Eu já tenho essa ideia de problema. Então, isso aqui eu resolvo como? Com estudo de caso, com entrevistas. E assim, pessoal, entrevista não é o método. Entrevista é um instrumento de pesquisa. Um questionário é um instrumento de pesquisa. Na verdade, a entrevista é a técnica e o roteiro da entrevista é um instrumento, né? Aquele utensílio que a gente utiliza. E aí a pesquisa ela pode ser abordagem quali, muitas vezes a entrevista ela tem abordagem qualitativa.
Por quê? Porque a gente quer conhecer todos os aspectos de uma determinada situação, então é mais interessante que a gente deixe a coisa aberta, ou seja, liberdade para o nosso entrevistado falar, do que a coisa fechada, porque a coisa fechada é muito limitada também, então pode ficar tendenciosa ou pode não explicar várias coisas, aqueles dados que a gente está coletando, e aí a gente vai ter tido um trabalho danado, mobilizado as pessoas para não chegar a resultado nenhum. Então, é por isso que o estudo prévio da pesquisa e a etapa exploratória são essenciais. Pessoal, seguindo, aqui eu quero falar, pessoal, só sobre o nosso capítulo 3, a parte do capítulo 3 que foi lido. Então, quais partes ou conceitos eram desconhecidos? Assim, não precisa escrever a Bíblia, mas escrevam assim, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não tinha ideia, ou essa parte aqui para mim foi a mais densa, a mais complexa, e aí eu vou tendo uma ideia, e se for o caso, traço uma estratégia para na próxima disciplina a gente conseguir suprir isso, até mesmo por coisas que eu acho e mande no grupo do WhatsApp, aí vocês vão estudando mesmo fora de uma disciplina. Podem responder, tá? Vou pegar uma água enquanto isso. Voltei, qualquer coisa estou aqui. Professor, você passou algum outro encaminhamento além das perguntas? Porque a internet minha caiu aqui agora que voltou. Foi essa pergunta sobre quais partes ou conceitos eram desconhecidos do capítulo 3, o que foi lido. Positivo. Professor, eu tenho que responder aqui no chat mesmo? No Mentimeter, eu mandei um link, deixa eu ver aqui, acabei de mandar aí no chat do Google, e vou mandar também no chat do WhatsApp. Tem que clicar e aí já vai direto para a tela onde responderia. Esse link que você mandou, esse aqui em amarelo? Em amarelo, deixa eu ver, meu Deus. Não, eu tô doida. Tá. Peraí, deixa eu acessar aqui.
Ah, tá, entendi. Igual eu falei, que a pessoa está engatinhando. Ué, até terminar o curso tá à esfera já, e utilizando, né, também. Professor, deixa eu te pedir uma coisa. Em relação à educação do campo, a educação indígena, ela entra junto, a questão indígena na educação do campo? Olha, eu acho que eu vou. Essa é uma das questões que eu vou ter que passar ou pedir ajuda aos universitários. Eu não sei delimitar, não, a extensão do que seria a educação do campo. Entendeu? Não vou saber, não. Se eu falar que eu vou estar sendo amador falando do que não é a minha praia, não é? Ah, entendi. Não, é que quando você falou da questão indígena antes, digamos que eu tinha uma intenção de pesquisa, mas assim, eu tenho uma outra curiosidade de pesquisa nessa área do povo indígena, entendeu? Olha, de forma muito leiga, eu acharia que inclui sim, tá? Toda a educação que a gente vai para um ambiente diferente do urbano e tivesse aqueles pressupostos lá, eu acreditaria, tá? Que seria possível falar em educação do campo dentro de aldeias indígenas e por aí vai. Mas se está certo ou não, aí tem que ser talvez no bloco lá dos professores especializados, aí eles consigam te direcionar muito melhor. Tá, entendi. Não é que, para mim responder as suas perguntas, as próximas do projeto de pesquisa, digamos que eu tenho que estar meio que definido o que eu quero fazer, entendeu? Por isso que eu perguntei. Tá, vamos até levar, eu vou até levar, se for o caso, eu vou perguntar para uma professora, que é até professora Célia, e de repente se ela dá uma resposta, beleza. Agora, assim, a minha avaliação ela é mais metodológica mesmo, ela é mais na estrutura do projeto. Assim, eu não vou conseguir te dizer, isso de acordo com o autor tal, o indígena não entraria na educação do campo. Isso aí não, porque eu não teria leitura. Mas, por exemplo, se tu fizer um trabalho com a educação em aldeias, aí eu consigo dizer, qual é o teu objetivo final? Quais são os objetivos que a gente estruturou aqui? Qual é o desenho metodológico? Entendeu? Isso aí a gente consegue desenvolver bem. E eu consigo avaliar bem dentro da minha disciplina. Mas, claro, um orientador desse trabalho teria que ser alguém com mais familiaridade com a temática. É que, assim, sobre essa temática, eu tenho pessoas que são dessa linha, mas que no caso não seriam do Instituto, né? São pessoas que são de outros locais. Mas aí eu vou ver. Eu não sei também se o projeto permite co-orientação. Em programas de mestrado é muito comum, por exemplo, o meu mestrado, o meu orientador era um engenheiro florestal. Aí vocês pensam, um cara querendo trabalhar educação jurídica, metodologias ativas e um orientador engenheiro florestal. Qual foi a solução que a gente achou? O cara muito bom na parte metodológica, tá? Então ele tinha condições sim de fazer a orientação do percurso. Mas na área educacional ele não era, nem licenciado não é? E aí a nossa solução foi buscar um professor da área de ensino para ser meu co-orientador. E aí quando eu queria a questão metodológica, eu ia para o meu orientador. Quando eu queria aprofundar em teorias de ensino-aprendizagem, eu ia para o meu co-orientador. E aí deu certo, foi um trisal aí, mas deu certo, terminou bem. Beleza? Então é uma possibilidade, aí tu tens que ver se o programa aceita ou não que tenha externo colaborando. Informalmente, sempre é possível, tá? É muito comum a gente conhecer alguém que é muito referência na área e a gente fica pedindo ajuda e tudo mais. Se o programa não permitir que ele entre formalmente, ele só entra lá como teu amigo colaborador, não é? Lorena está com a mão levantada. Oi, boa tarde novamente. A minha dúvida, talvez você consiga me responder. Quando eu fiz a carta de intenção, a ideia era tentar, como é que eu posso dizer, fixar essa ideia a identidade do campo, né? Ou seja, pegar esses alunos, de fato,
formar esses alunos, incentivá-los a saírem do campo, se especializarem, mas voltarem para o campo para trazer esse auxílio, né? Enfim, independente do que ele se forme, ele auxiliar, voltar para o campo e auxiliar aquela comunidade ali. Era essa a ideia, né? Mas eu pretendo tentar mestrado. E eu queria muito falar, dentro do mestrado, do avanço do agronegócio aqui na região do norte do Araguaia. Nessa ideia, eu imaginei agora, recentemente, trabalhar para o curso de especialização, fazer tipo, eu sou da área de geografia, fazer tipo um levantamento e automaticamente um mapeamento desse crescente número do avanço do agronegócio e automaticamente a diminuição de oferta de educação no campo, ou de escola, ou de campus, enfim. Não tenho muita experiência, na verdade não tenho experiência nenhuma com a educação no campo, tenho 3 anos que sou docente só, mas imaginei tentar casar, né? Fazer um estudo só, que me levante dados e eu consiga fazer materiais diferentes. Eu não sei se isso é correto ou não, enfim. Era mesmo para otimizar tempo. Então, a ideia, não sei se isso também entra no programa, né? Porque talvez entraria como forma didática de apresentar que na última década houve uma perda, enfim. Ou seja, a ideia é que dentro da pesquisa principal do levante de literatura que eu estou fazendo, puxar para a educação no sentido de ver essa questão da perda de como cresceu o avanço do agronegócio aqui na região, né? Ou seja, aumentou a perda, diminuiu a quantidade de pequenos produtores, automaticamente teve um êxodo rural, enfim, houve a diminuição de escolas no campo. Não sei se isso entraria, está bem assim, bruto ainda a ideia, mas seria nesse sentido, de trazer um material, um mapeamento, um georreferenciamento desses dados. Porque a ideia inicial minha, como eu não tenho experiência em ninguém no campo, numa escola específica do campo para me trabalhar, e eu tentei correr atrás disso, um pouco antes de fazer a inscrição, eu não consegui achar nenhum lugar específico para trabalhar, né? Se houve ou não, né, dentro daquela comunidade, aquela juventude saiu e voltou, ou a perspectiva disso acontecer, se tem uma comunidade forte, né? Aqui na região de Confresa. E aí eu estou pensando nessa ideia, eu queria saber, a pergunta principal tem como eu fazer esse tipo de pesquisa, tipo um referenciamento, um georreferenciamento da perda de escolas, da educação do campo, ou, enfim, de unidades escolares do campo na região norte do Araguaia, alguma coisa assim? Ô, Lorena, assim, eu vou passar uma dica do que eu fiz para mim, né? Enquanto isso, vão respondendo, só tem 8 respostas, e nós somos mais, né? Mas, assim, eu entrei no segundo mestrado na Universidade Federal da Bahia. E eu entrei no segundo mestrado antes de começar o doutorado. Na verdade, eu passei em vários mestrados, eu disse, não, vou levar junto de educação e de administração. E aí aconteceu de eu passar para o doutorado. E aí no doutorado, quando eu passei, eu estava no terceiro mestrado, que era um mestrado na UNB em administração pública. Mas aí, como passei para o doutorado lá, eles não deixam ter 2 matrículas na mesma instituição, no mesmo nível de ensino. Se fosse em outro nível, até poderia. Beleza. Aí o que eu pensei? Pô, eu tô no mestrado, no segundo mestrado e no doutorado. Eu vou fazer coisas dissonantes? Não, eu vou fazer coisas que se casam. O meu tema principal do doutorado é democracia, grau de democracia, instrumento de participação indireta e controle social. Então, no meu mestrado, eu vou desenvolver uma dissertação que ela cumpra parte dos meus objetivos do doutorado. Então, um objetivo bem inicial, exploratório, ela vai me ajudar. Então, a minha dissertação do mestrado, ela vai ser uma parte do meu trabalho de doutorado ou subsidiando o meu trabalho de doutorado. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto, perdão, eu vou passar então aqui para a próxima apresentação.
Tem alguém ainda respondendo? Porque quando eu mudo, acho que a pessoa perde. Não lembro se a pessoa perde ou não. Vou fazer o seguinte, Aline, eu vou te liberar. A gente, na verdade, eu vou te liberar. E aí também, se tiver alguém respondendo, mas era bom saber se tem alguém respondendo ainda. Tem alguém que precisa ainda continuar respondendo e não terminou e vai encaminhar agora? Porque o próximo é só fazer palavras. A gente vai formar uma nuvem de palavras a partir dos conceitos que a gente viu nesse módulo. Então eu gostaria de compor, e quanto mais gente, melhor, né? Porque a nuvem de palavras fica melhor também. Tem alguém ainda respondendo? Já volto para ti, Lorena. Não tem ninguém respondendo? Então vou passar aqui e a Aline já consegue participar. A próxima, que palavras representam bem o conjunto de ideias do texto ou capítulo lido? Vocês têm a opção de apresentar até 4 palavras, tá, pessoal? Aí depois disso, Aline, tu pode ficar à vontade, sair, que já a gente encerra também. Já até passou do horário que eu tinha previsto, né? Eu previ 2 horas, mas assim, professor é isso mesmo, tá? A gente sempre fala mais do que o que deve, e aí fica mais tempo falando, e por aí vai. Beleza? Mas aí preenche e aí tu tá liberada, fica tranquila. Voltando, Lorena, a outra preocupação é a seguinte: um trabalho que ele é simples coleta de informações que em algum lugar ele existe, ele não é um trabalho assim de criação intelectual. Ele é um trabalho de compilação, ele é um trabalho de levantamento, ele é de menos relevância e menor complexidade. Não estou dizendo que o teu é exatamente isso, mas por que eu quis falar isso? Porque quando eu levanto lá o número de escolas que foram fechadas, o número de famílias que migraram. Primeiro assim, que o número de famílias que migraram, tu já vai ter uma dificuldade do caramba para conseguir fazer um estudo sério. E aí eu também, tem uma coisa que me incomoda muito em estudos sociais, são colegas levantando dos achismos lá. Porque eu sou muito da esquerda, sou muito da direita, não sei o quê. Aí vai lá e apresenta um monte de, esse aqui causou fragilidade dos trabalhadores, tá? Mas quais foram as fragilidades? Cadê a tua pesquisa com trabalhadores? Quantos trabalhadores participaram? Por quanto tempo? Como é que tu evidenciaste isso? E por aí vai, né? E não só falar e achar que a gente tem que comprar aquela ideia. Então, assim, tentar ter o cuidado, primeiro, famílias que evadiram ou estiveram no êxodo rural, como é que tu tens acesso a elas? Então, é um trabalho assim que exige, eu sei porque eu resido na comunidade tal. Tá, e tu vai ter alcance de fazer o mapeamento do território todo, de vocês da geografia trabalham, né, com o conceito de território. Então, vai ter esse tempo de mapear essas áreas, quantas famílias eram antes, quantas famílias são depois, quem saiu, quem entrou, e essas pessoas vão estar disponíveis para falar contigo, entendeste? Então, já é uma dificuldade que eu acho meio estranho. Escola aberta e escola fechada, tranquilo, porque as secretarias têm essas informações e tu consegues obter, por lei, de acesso à informação, que é uma lei que obriga a administração pública a te fornecer informações que sejam públicas ou de interesse da sociedade. Se o trabalho ficar limitado a essas coletas, ele só vai estar pegando dados que eram primários de um e trazendo para o trabalho e fazendo uns gráficozinhos bonitinhos, entendeste? Então, assim, não é uma coisa assim, muito nível pós-graduação, não é de um nível grande, é um nível superior muito alto. Mas também não estou querendo dizer que é isso, porque eu imaginei que, a partir dessas informações, tu irias fazer análise para saber os impactos da expansão do agronegócio nessas comunidades. Só que assim, se vai querer saber de impactos disso, tem que delimitar os territórios, as comunidades, e vai te exigir um esforço e um tempo também. Então, o teu desenho metodológico ele tem que estar bem feito, quais são um bom cronograma, já tem que ter selecionado os instrumentos de pesquisa, para tu teres uma ideia assim, de quanto tempo tu vais ficar coletando informações. E isso tudo tem que se casar com uma base teórica também, né? Então, é isso aí, será que não estou chovendo no molhado? Aquela velha pergunta. Então, assim, mas professor, em Confresa ninguém fez. Tá, não fez em Confresa, mas fez
em Minas, fez no Ceará, fez, e às vezes podem ser estudos expansíveis ou generalizantes. Então, se o que o cara fez ali em Mato Grosso do Sul, ou na região de Marabá, lá no Pará, ou no Tocantins, é aplicável à região de vocês, então vai estar meio que chovendo no molhado. Tá? A menos que o teu trabalho ele revele coisas que os outros não revelaram, como questões sociais, ou a percepção das famílias que foram impactadas por isso, ou dos agentes da educação. Aí tu tens que ver, quando a gente traz percepções, estudos com pessoas, entrevistas, categorização do discurso, aí sim, cada estudo ele tem a sua importância. Aí o do Pará não vai ser replicável, o do Tocantins não vai. Então, assim, depende muito. Mas eu achei legal e tu tens que pensar assim, dar uma boa refinada. Acho que a primeira especialização que eu fiz, eu saí com indicativo para continuar a pesquisa em nível de doutorado. Aliás, perdão, de mestrado. Porque ela não ficou conclusa. Tinha questões que o tempo de uma especialização e o nível da especialização não são compatíveis com aquilo. Eu até poderia fazer, mas eu ia fazer muito mais que o nível me pedia e ia precisar de mais tempo. E aí chegou uma hora que eu não tinha as informações. Eu pedi informações via lei de acesso à informação e elas não chegavam sobre famílias atendidas pelo Bolsa Família. Então, assim, teve vários limitadores. A banca avaliou super bem, eu tirei nota máxima, até mais do que o que eu tirei agora na última especialização que eu fiz, em Direito na UFAC, e saí com o indicativo de continuar aquilo ali em nível de doutorado. Então, assim, se a tua pesquisa de especialização ela for boa, é uma mão na roda para tu entrares na próxima seleção já de mestrado em algum lugar aí. Mas aí isso aí precisa de um ajuste fino, não é? Que não dá para a gente resolver agora aqui, porque vai precisar de leitura. E outra, o percurso de vocês, pessoal, é um percurso um pouquinho mais isolado, tá? Eu não sei como é que o IFMT trabalha com a especialização, mas eu tô com uma cultura um pouco parecida com a minha do doutorado. Meus orientadores me deixam lá sozinho, e eu vou lendo, estudando, e aí quando eu levo coisa para eles, aí eles sempre dão um retorno. Mas se eu também não levar, a coisa vai ficando e o risco de nada dar certo, não é? Então, tentem ser bastante independentes, no sentido de buscar as leituras que auxiliem para aquela pesquisa. Então, mas a ideia assim, não vai ter um acesso, uma pesquisa voltada para entrevista, com família, porque eu não, nada contra, mas eu não tenho muito tempo e nem muita paciência. A ideia era, porque eu quero fazer um levantamento das imagens de satélite referente à nossa região, a região total do norte do Araguaia, né? E além de perdas visíveis que a gente está tendo na última década em relação à vegetação original, eu queria fazer esse levantamento em relação, até mesmo no INCRA, se eu não me engano, eu consigo ver se eu faço esse levantamento dos últimos CADs, né? Que, se eu não me engano, acho que de 2 em 2 anos, tem que fazer o levantamento do CAD para você ver a proporção do terreno daquele proprietário. Então, a ideia era mesmo, de fato, fazer um levantamento de dados já coletados, porque a gente tem um tempo limitado, e fazer como produto esse mapa, mas compilando. Não era muito voltando para o lado social como a primeira ideia que eu tinha, né? Porque eu não tenho área de estudo, né? A ideia era mais fazer um trabalho um pouco mais solo, baseado em alguns outros levantamentos que eu já comecei para fazer meu projeto de pesquisa para o mestrado. Mas já deu uma limpada aqui no que eu queria saber. E se isso entra, já é uma possível ideia, né? Mas, a princípio, a minha ideia mudou de identidade do campo para as consequências do avanço do agronegócio. Assim, refinar pesquisa e proposta, que eu falo, sempre vai envolver uma boa teoria de base, ou seja, referências, livros, manuais, artigos, coisa recente, a demonstração da relevância social daquela pesquisa,
Acho que esse é os itens mais bem avaliados, aliás, que mais influenciam na escolha de um candidato em um programa de mestrado. E aí eu estou falando aqui, pensando no teu ingresso em um mestrado, e o próximo, metodologia. A pessoa que manipula bem um desenho metodológico, quando o avaliador olha e diz, eu nem gostei desse tema, nem gostei disso que ela vai fazer, mas como a pessoa já entende de metodologia, sabe o que é pesquisa, ela dá conta de reajustar esse tema quando ela tiver orientador e vai sair um trem legal, porque já ganhou tempo, não é? A pessoa que não sabe nada, que chega muito crua com a parte de pesquisa, ela demora, digamos assim, que a pegar no tranco para fazer a coisa. E o mestrado são 2 anos, são 24 meses. Então, assim, não tem muito tempo para nada. Então, a gente quer pessoas que demonstrem que estão com mais aptidão para conseguir chegar àquele resultado. Então, assim, capricha na questão metodológica, pensando no desenho metodológico, ou seja, método, abordagem, técnicas, bons objetivos, no sentido de ser relevante, de ter uma gradação entre objetivos geral e específicos, os que seriam objetivos instrumentais, e uma referência de ponta, não é? Uma referência bibliográfica de ponta. Artigos dos últimos 5 anos, revistas bem conceituadas na área, essas questões todas. Uma outra coisa que vai ser um fator relevante se tu vai usar imagens ou coisas de INCRA, tem que saber o que é acessível, o que eles te dão, o que via lei de acesso à informação tu consegues, o que tu não consegues, e assim, ter uma certificação da facilidade de obtenção desses documentos, porque imagens de satélite vão ser documentos, ou imagens de drone vão ser documentos, e aí certificar que consegue obter isso, porque às vezes se tu depender de alguém que não faz algo, aí já vai frustrando a tua pesquisa e vai lascando todo o processo, entendeu? Então são algumas dicas assim, no mais, quando tu estiveres no esforço mesmo de delimitar o projeto, tu vais conseguindo perceber e a gente vai conseguindo sinalizar. Pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, até porque eu nem almocei ainda, agora que eu vou almoçar no Acre são 2 horas a menos, mas já está indo para, acho que 16 horas da tarde. Muito obrigado, gostei muito, eu espero que tenha tido utilidade esse nosso encontro. Espero que a gente continue se falando no grupo do WhatsApp para questões da disciplina, nada contra o bom dia com estrelinhas, florzinha e tudo mais, nada contra as correntinhas, mas o grupo é para conteúdo da disciplina. Eu espero que a gente continue utilizando porque eu acho necessário. E aí a gente vai se falando e eu vou mandar o que tem de atividade, terminar de estruturar o ambiente e já preparar a próxima disciplina, que é onde a gente vai meio que concluir o que a gente tentou começar aqui. Fale, Jesuslene. Professor, eu não consegui responder. Acho que eu me apavorei, eu não consegui responder. Agora que eu estou vendo aqui, tá no quadro aqui, direitinho, as palavras, mas as perguntas eu não respondi. E eu quero responder. E eu não estou sabendo. Tu faz a pergunta anterior? Veio para mim, porque assim, vou lhe falar a verdade, eu vou ter que essa semana mergulhar nesse computador para me reaprender mesmo nesse troço, que eu estou perdida. Tem horas, certas coisas que eu não consigo movimentar. Eu achei as perguntas, achei onde estavam as respostas, onde eu tinha que colocar as respostas direitinho, mas não sei se eu não entendi, não sei, alguma coisa que for aqui. Porque aqui está conhecimentos de pesquisa, aí lá a pergunta das palavras, né? Acho que eu estou perdida. Calma. Vou fazer o seguinte, não te desespera, assim, parte do meu objetivo de coleta aqui da nuvem de palavras e do que seriam os itens que eram desconhecidos, acho que já é representativo. Próxima... Para mim teve bastante coisas que eram desconhecidas. Faz o seguinte, manda para a gente no grupo do WhatsApp. Tá bom. E outra coisa que antes que você está encerrando, né? Outra coisa que eu quero perguntar quanto que você vai mandar os trabalhos, você vai mandar com antecedência para a gente?
Então, eu vou tentar estruturar Material de leitura. o que for dessa disciplina, eu vou tentar estruturar agora, até o final, até amanhã, e já encaminhar até amanhã, abrir os prazos, e o que é da outra disciplina, eu vou tentar que antes de ela iniciar, talvez na quarta, porque ela sempre vai começar numa sexta. Então, eu vou tentar que no início daquela semana, ou até o meio daquela semana, quando ela for iniciar, já esteja tudo na plataforma. Qual é a plataforma? No Moodle. Tá bom, obrigada. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado, bom descanso a todos. E aí já podem ir sabadar, não é? Que hoje não é mais sexta. Falou. Até mais, muito obrigado.